Hoje nós vamos falar sobre aquela Free Trial Lesson, aula demonstrativa, aula experimental. Eu não gosto do nome experimental, não sei porquê, eu tenho uma certa resistência. Então eu vou chamar de aula demonstrativa, porque a aula demonstrativa, na maioria das vezes, não é uma regra, ela é gratuita, né? Eu sei que existem pessoas que cobram, mas normalmente a aula demonstrativa ela é gratuita. Então vamos lá. Por que que aí, quando você vai colocando aí, eu estou esperando, tá? A sua resposta. Estou esperando. Enquanto você coloca aí sim ou não, eu quero falar por que existe isso. Para que serve a aula demonstrativa? Não, vamos fechar logo esse negócio aí e começar a dar aula. Acontece que as pessoas precisam, elas precisam se conectar e se convencer. Basicamente, o motivo de um professor da aula demonstrativa é porque o aluno do outro lado, ele precisa se conectar com o professor e ele precisa se convencer que você é a pessoa certa, tá? Então, ele precisa se convencer que sua metodologia tá ok, que você sabe realmente do que você está falando e você sabe realmente, né, o assunto e olha só que interessante, e sabe como passar o assunto, né? Existem escolas, estamos falando aí de escolas tradicionais, escolas físicas, né? Escolas de inglês, que não permitem, que eu acho muito estranho, eu sempre achei muito estranho, o aluno assistir uma aula. Tipo, como assim? Como que o aluno ele vai na escola e ele pede uma aula demonstrativa para assistir uma aula e a escola se recusa? Se eu fosse o aluno nesse caso, a escola recusou, não posso assistir uma aula experimental? Antes de fazer um contrato de 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo, eu não posso assistir, então essa escola não é para mim. Essa é a minha opinião, não sei se você vai concordar comigo, tá? O aluno, isso é além dele precisar se conectar e se convencer, por que você precisa? Para você poder fechar. Sabe aquela pessoa, que tem pessoas, por incrível que pareça, que não precisam, né? Tem pessoas que não precisam, eu acho incrível. A pessoa confia tanto no seu trabalho, ela tá tão conectada com você, acredita tanto em você, põe tanta fé no seu trabalho que não precisa. Mas isso aí a gente sabe que não é todo mundo. E sim, muito provavelmente você vai precisar oferecer aulas demonstrativas. Faço sim, lógico, yes, lógico, né? Meio que sim, tem que fazer. Então nós vamos falar sobre isso, tá? Nessa aula, obviamente que você que está aí, muito provavelmente você já se convenceu que é importante, né? E se você não oferece, eu recomendo que você ofereça já. E outra coisa, se prepare, né? Porque na aula demonstrativa você está vendendo. É aí que você está vendendo, tá? A pessoa abriu a porta e falou: senta aqui e me venda. Eu vou te dar essa chance. Então, é uma oportunidade que a pessoa te dá, ela está permitindo que você venda o seu produto, se venda para ela e é melhor que você faça um bom trabalho, porque isso aí vai ser determinante se a pessoa vai se matricular com você ou não. Certo? Certo. Muito bem. A aula demonstrativa, ela pode ser em grupo, em turma, né? Ou ela pode ser individual, né? Daí vai do seu modelo de negócio. Eu falo muito de modelo de negócio. Você tem que ter claro, você tem que ter clareza. Eu dou aula o quê? Individual, eu dou aula em turmas. Como é que é o meu negócio, né? Qual o seu modelo de negócio? E daí você pode fazer essa aula demonstrativa em turmas ou não, certo? E tem alguns passinhos que eu quero conversar com você, quero colocar aqui, que são importantes na hora de você preparar essas aulas demonstrativas. O que você tem que ver? Quais são os passos, quais são os pontos, né, que eu vejo que é importante, que o aluno precisa, que o aluno procura, que vai fazer aquele trabalho fechado, 360 graus, tá bom? Para não ficar faltando nada. Então, papel e caneta na mão, você vai precisar anotar, né, para poder seguir o passo aí. Nós sabemos, onde a gente falou sobre níveis, né, nivelamento e coisa e tal, eu passei para vocês aquele programa, né, aquele aplicativo ou site, que você automatiza a marcação do nivelamento. Você pode usar também para automatizar a marcação da sua aula demonstrativa, para não ficar lá no manual, ficar no WhatsApp, manda mensagem para lá, para cá, automatiza esse negócio, tá? Se você não viu minha live ontem, tá acabando agora.
fica só 24 horas, eu não gravei essa live, é o Calendly, tá? Calendly, que é o aplicativo ou site que você pode ter no seu PC, que você automatiza isso, tá? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos falar aí dos níveis. O que você precisa fazer? Você precisa ter essas aulas demonstrativas já prontas, tudo esquematizado. Você não vai pegar um aluno que quer fazer uma aula demonstrativa e você vai decidir naquele momento que assunto que você vai dar, como que você vai dar essa aula. Você já vai ter, eu quero que você tenha um arquivo com essas aulas já preparadas. Por quê? Porque a pessoa marcou, você já não tem que preparar de última hora, inventar a roda, já está tudo prontinho lá. Aí o que você vai ter? Você vai ter uma pasta só para aulas demonstrativas. Lá dentro você vai colocar os níveis, né? Uma aula demonstrativa, pastinha do beginner, do iniciante, né? A aula demonstrativa do básico, a gente sabe que tem uma diferença aí, né? Aqui é o true beginner, aí vem aqui o básico, a pessoa que já tem uma noçãozinha do verbo to be, o que seja, né? A aula é um pouquinho diferente, o conhecimento é um pouquinho diferente, né? E daí, outra pastinha para o intermediário, outra pastinha lá no seu computador, tá, gente? Tô falando das pastinhas lá no seu computador, que você já tá tudo preparadinho. E outra pastinha para o Upper Intermediate, que é intermediário superior. Eu tô olhando aqui, ó, porque eu anoto tudo, tá? Tudo preparadinho aqui. Não quero deixar nada, então eu fico olhando aqui para baixo. Então, o Upper Intermediate, que é a outra pastinha, que é o intermediário superior, pré-avançado, né? E uma pastinha para o avançado. Então, você vai deixar aí iniciante, básico, intermediário, upper intermediate, que é o pré-avançado, e o avançado. São 5 pastas, certo? São os 5 níveis. Então, como é que você vai fazer? O aluno entra em contato, quero saber do seu produto, quero saber como você trabalha, aquela coisa toda, faz o nivelamento, descobriu qual nível que ele está, vamos marcar agora uma aula experimental. Fulano, clica aqui nesse link, marca a aula experimental, você já sabe que nível que ele está, certo? Certo? Descobrimos aí que o aluno é um nível X. O que você vai fazer? Vai lá na sua pastinha, tira tudo, se prepara, tá tudo pronto, tá? É sobre isso que eu quero falar. O que você precisa colocar nessa pastinha? Primeira coisa que quando você estiver dando a sua aula, você precisa explicar para esse aluno, para esse prospecto, seu futuro aluno, sobre o aplicativo que você está usando. Eu uso o Zoom, eu não sei se você está no Skype ainda, qual aplicativo que você usa, qual plataforma no aplicativo, qual plataforma que você usa para dar suas aulas online. Estou falando de aulas online, tá bom? Nesse caso, falando de aulas online. Então, você precisa explicar para ele, olha, fulano, lá no Zoom, por exemplo, vou falar de Zoom, tá? Vou te dar aqui um exemplo. Fulano, você precisa... Aqui nesse aplicativo tem um lugarzinho aqui embaixo, que é no canto inferior esquerdo, onde você pode ver que tem uma câmera. Se você clica nessa câmera, a sua câmera vai ser desligada, tá? Vamos supor que acontece alguma coisa na aula e você, né, quer desligar a câmera e você precisa de uma privacidade, alguma coisa, você pode desligar, tá bom? Aí ao lado vai ter o microfone, estou te dando um exemplo. Aí ao lado vai ter um microfone. Vamos supor que você engasga, que acontece alguma coisa, eu tenho um barulho de repente e você não quer incomodar aqui o ambiente, né? Você pode clicar aí, o seu microfone vai estar desligado. Eu, particularmente, Sara, eu falo para o meu aluno, olha, tem um momento na aula onde eu estou trabalhando alguma coisa específica que eu coloco o aluno no mudo. Porque eu preciso que eu explico. Então, se eu colocar você no mudo, não se preocupe, eu vou te avisar. Você pode, se tiver alguma pergunta, você vai clicar aqui, entendeu? Não precisa ir tão detalhadamente, né? Mas você vai explicar como o aplicativo que ele funciona. Por quê? Porque vai ser útil para ele e ele precisa superar essa barreira, tá? Que é a aula online. Muitas pessoas não estão acostumadas com aulas online. Muitas pessoas não estão confortáveis com o aplicativo que estão usando, nunca viram, é a primeira vez, tá? Principalmente para quem usa o Zoom, né? Geralmente as pessoas estão acostumadas com o Skype, e mesmo que está acostumado com o Skype, caso você use o Skype, muita gente não sabe como funciona, tá? Ok? Então é interessante você deixar ele confortável
para ele poder focar no que vai acontecer, tá bom? Então esse é o primeiro passo. Explicar como funciona o aplicativo. Aí você vai ficar 2 horas explicando, não, né? Dá uma passadinha só no importante que ele vai usar ali hoje, só para ele ficar mais confortável. Passo número 2.